Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso, mas também vosso Camacel, aqui o nosso canal que trata de questões inerentes ao mundo fantástico da resolução extrajudicial de litígios, mediação, conciliação, arbitragem, dispute board, das práticas colaborativas, a negociação, e estamos numa senda de vídeos sobre a arbitragem. Na verdade, sobre a arbitragem e a via judicial. Aqui, essa ligação que pode existir entre os tribunais judiciais e os tribunais arbitrais. Mas antes disso, quero lembrar-vos novamente, nós já vamos na nossa o nosso terceiro tópico da aula, e que nós, no fundo, estamos a trazer aqui o tema, dissecando o tema que apresentamos em sede do Congresso de Arbitragem realizado recentemente entre a Ordem dos Advogados e o, a Câmara de Comércio, minto, o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio de Lisboa, de Portugal. Ehm, para hoje, nós vamos continuar a falar dos tópicos, trazemos um tópico novo, depois de termos falado da entidade de nomeação, falamos a posteriori do indeferimento de demandas falsas, de demandas desnecessárias, em que medida é que é chamado o Tribunal Judicial a fazê-lo e em que circunstâncias é chamado a fazê-lo. E hoje vamos trazer um outro tópico. As vossas opiniões, os vossos comentários, aliás, a vossa ajuda também é muito importante. A chamada de atenção é muito importante. Se tratando de videoaulas, como é que vocês podem fazer isso? Por duas vias. Por via dos comentários e por via dos likes. Ehm, Nós podemos a partir daí aferir se a informação que estamos a passar, o modo como estamos a passar, se fala de forma muito rápida. É verdade que na plataforma vocês podem sempre recuar. Se os vídeos são muito longos, se o tema tem sido muito abrangente e devíamos ser mais específicos ou não, que questões é que vocês querem colocar e querem ver respondidas. Isso só é possível se de facto haver essa interação. E essa interação, feita nesses termos, ajuda-nos, por um lado, a ter o vosso feedback, mas por outro lado também permite que o YouTube possa perceber que o canal é relevante, que as pessoas assistem, que acompanham e que gostam, e por essa razão reagem positiva ou negativamente. Podem não gostar, não, e reagir negativamente. Então, é um veículo muito importante, quer pela plataforma em si, como para nós. Acabam sempre por animar-nos um bocadinho mais, galvanizar-nos para fazer mais vídeos. Nós tivemos algum tempo parados. Eu confesso que, mais pela responsabilidade que assumi de trazer aqui vídeos para vocês durante um determinado período, de forma sucessiva, me vejo na obrigação de facto cumprir com o prometido. Mas eu queria muito, e confesso que sentir-me-ia muito melhor, se não fosse apenas por um compromisso assumido convosco, mas sim pelo facto de perceber das vossas reações, através das vossas reações, que efetivamente a informação que temos estado a veicular tem sido bem recebida, tem sido desejada, porque eh, do gráfico que nos apresenta o YouTube, mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos não subscrevem o canal, não estão subscritas. Ehm, os vídeos são longos, porque entendo que assim a temática exige muitas vezes quase de uma hora, mas temos às vezes reação de duas, três pessoas, dos mais de 60, 70 pessoas que assistiram os vídeos, mesmo sendo longos. Então, eu acho que é importante a vossa participação nesse quesito. Galvaniza-nos e ajuda-nos, de facto, a perceber que estamos a fazer um bom trabalho. É verdade que o que mais nos anima, o que mais nos impulsiona, é exatamente a necessidade de deixarmos esses registros, ainda que sejam a título de teses, para que outras pessoas possam rebater, reavaliar, analisar por onde nós começamos e que fontes nós trazemos para, com outras fontes, de outro modo.
rebaterem ou trazerem outras posições a esse respeito. Então, ainda que seja para isso, é o suficiente para nos animar e estamos aqui, aliás, há 5 anos com o Camacel. O Camacel existe há 5 anos, mais ou menos, um pouco mais, e o Camacel não tem mais de 1000 inscritos. Em 5 anos, o Camacel não tem mais de 1000 inscritos. Fica visto que a nossa política, a nossa estratégia enquanto canal do YouTube não é para busca de inscrições e de likes. Não é este o nosso objetivo final. Mas não podemos esquecer ou deixar de reconhecer que é importante, que é relevante para a forma como se olha para o canal e para a relevância a nível das plataformas que ele possa que ele pode vir a granjear. Depende muito da forma como ele está a ser entregue, como está a ser recebido, e isso só é possível aferir a partir das vossas reações. Então, fica aqui o pedido vivo no sentido de o fazerem. Na aula passada, nós tratamos exatamente das demandas falsas, das situações em que o tribunal deve eh, em, obstar, deve impedir, deve limitar no âmbito do seu poder de controlo também, mais do seu poder de controlo do que a assistência, ou se quisermos uma assistência no sentido do controlo das arbitragens ou da arbitragem. Vimos de facto aqui que existem, estabelecido nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, uma exceção, que é a exceção dilatória de preterição do Tribunal Arbitral. É verdade que, dependendo das circunstâncias, e também vimos na aula anterior, que podemos encontrar a situação colocada numa circunstância tal que o tribunal não tem como, à partida, tomar conhecimento de que existe esta exceção por via de uma convenção que as partes celebraram ou ainda de uma cláusula, de uma convenção que pode ser uma cláusula ou um compromisso, na medida em que quem requer a ação pode deliberadamente esconder isto. Ou seja, entregar um documento, o contrato, mas não entregar o contrato completo, ou esconder essa cláusula, ou não dar a conhecer que existe esse documento feito à parte, por via de um e-mail, por via de uma adenda, e não fazer menção da existência da adenda, e ser na adenda em que as partes alteraram a forma de resolução de eventuais litígios decorrentes da execução do contrato, e logo o tribunal não tem como saber. Por essa razão é que dispõe o mesmo artigo 494, que não é do conhecimento oficioso a exceção dilatória de proteção do Tribunal Arbitral. Mas, lá está, não ser do conhecimento oficioso pressupõe não existir, ou melhor, o tribunal não ser instado, não ser obrigado a, por meios próprios, fazer com que este facto do qual resulta a conclusão da existência de uma convenção de arbitragem ser por ele, pelo tribunal, eh, eh, conhecido por métodos, por vias próprias, por iniciativa própria, não é? É isto que a preterição do tribunal arbitral nos diz. A proteção do tribunal arbitral nos diz no que respeita ao facto dela não ser de conhecimento oficioso. Diferente se coloca a situação em que, e também trazíamos um exemplo do género na aula passada, em que a parte relatou esta informação, juntou documentos em que consta este facto e que, logo a partida, no início da ação, depois do pago o preparo inicial, obviamente, para que o tribunal possa sobre o processo debruçar, encontra o juiz exatamente essa informação, vertida nos articulados e também nos documentos que vão apendiculados ao articulado, no caso a petição, e encontrar exatamente que há aqui, de facto, uma convenção e que tudo aponta que essa convenção esteja em vigor e que as partes não tenham sobre ela se pronunciado de modo distinto, renunciando ou revogando aquela convenção. Por via das dúvidas, admite-se que o juiz possa, se de facto não ficar consolidado nisto e vai depender da informação vertida na peça, pode convidar a parte contrária, chamando a demanda para que se pronuncie. E em função disto, da resposta de ambas as partes, poder então o tribunal
tomar uma posição, sem que, para tanto, chegue a uma audiência nos termos do 508, que também falávamos. Porque não uma audiência nos termos do 508? Porque 508 visa fundamentalmente três razões, tem três objetivos: a discussão dos pedidos, das exceções e a transação. Ora, a possibilidade de se fazer transação se faz a qualquer altura, em qualquer momento e por qualquer via. Não justifica-se, do nosso ponto de vista, que se lance mão ao aparelho judicial para este efeito, não é? Mais ainda na nossa realidade, que os tribunais têm absurdos de números de processos para tratar e não vamos usar a via judicial para que a transação que pode acontecer a qualquer altura e até nos escritórios dos advogados ser feito diante do tribunal ou por uma iniciativa judicial. Achamos que isso, de facto, seria contraproducente em razão dos resultados que os tribunais nos devem apresentar, considerando o número de demandas existentes. Por um lado, isto. Por outro lado, as exceções. Bem, ela deixa de ser necessária discutir na medida em que o tribunal, uma vez sabendo da sua existência, do facto sobre o qual incide e se permite concluir da sua existência, deve imediatamente se pronunciar. O não conhecimento oficioso pressupõe dizer que ele não deve elaborar no sentido de ter esta informação, não de que ele não deve decidir. Uma vez conhecido, deve decidir, tal como decidiria se tratasse de qualquer outra das exceções previstas no 494, não é? E que são de conhecimento oficioso. Tal como decidiria, até diria mais, se fosse a arbitragem necessária. Porque a arbitragem necessária decorre imperativamente da lei. A arbitragem voluntária depende da vontade das partes e podem acontecer determinadas vicissitudes que tenham colocado de parte essa mesma possibilidade da arbitragem voluntária. Mas uma vez concretizado, uma vez sustentado, uma vez confirmado, até por via do articulado da parte contrária, de uma contestação, fica sem absolutamente dúvida nenhuma que deve o juiz assim agir. Mas ainda porque o artigo 31 sobre a competência dos tribunais arbitrais diz de modo claro que, ainda que forem questões que se prendem com a qualidade ou alguma patologia existente na cláusula arbitral, ainda assim a competência é dos tribunais arbitrais. Dirá com muito mais fundamentos de razões o professor Lino de Anvuto na sua dissertação, na sua tese de doutoramento sobre o favor arbitrando. Então, sobre isso, nós entendemos que é uma questão absolutamente pacífica e que nem devia ser objeto de grandes discussões, salvo seja para trocar impressões, mas não para discutirmos efetivamente posições, se sim, se não, se também, porque parece-me ser uma matéria absolutamente líquida e que não vale a pena sobre ela discorrer muito. Ora bem, então vamos para aquilo que hoje o dia nos traz. Vamos ser sucintos também, porque o tema é específico, não dá margens para muitas discussões, mas vamos tentar aqui dissecar ao máximo, que tem a ver com. Já me esquecia de fazer aqui o compartilhamento da tela. Não que tenha muita coisa para compartilhar, mas para pelo menos seguirmos o que já temos estado a fazer. Está muito bem. Isso aqui, melhorar isto. Oh, alright. Ok, pronto. Mas para seguirmos aquilo que é o procedimento que temos estado a usar e permitir então que os nossos internautas, os colegas, possam também acompanhar. Falávamos nós da entidade de nomeação, e falámos já do indeferimento das demandas, conta dessa situação da exceção, que agora acabamos de dar mais uma chega, e o outro ponto tem a ver com a providência cautelar. No âmbito da intervenção ou da interação entre os tribunais judiciais e os tribunais arbitrais, é possível também que, diante de uma situação em que as partes tenham hum, convencionado a realização de uma arbitragem, ou melhor, a resolução dos conflitos por via da arbitragem, não estando constituído ainda o tribunal arbitral, considerando a urgência ou a necessidade de uma tutela sobre determinado direito, face à demora e os efeitos que a demora podem causar ao direito que se pretende salvaguardar, as partes
obviamente, teriam necessidade de lançar mão a um mecanismo que pudesse acautelar, que pudesse prevenir exatamente essa destruição, essa perda, esse mal relativamente ao direito ou à coisa pretendida e que seja o objeto da ação, ou pelo menos do interesse de uma das partes ou de ambas as partes. E um dos mecanismos que a lei nos oferece é exatamente a providência cautelar. Sabemos que a providência cautelar é também utilizada fundamentalmente, ou melhor, muito utilizada na via judicial. Ou seja, não é um processo como tal, a providência cautelar é um expediente, se quisermos, que visa exatamente, como o próprio nome diz, acautelar e permitir que o efeito útil da ação se possa concretizar. Não é? É verdade que não se pode instrumentalizar usando a providência cautelar para responder à questão final que devia ser tratada e atendida em sede do processo principal, mas ainda a providência cautelar ela tem fins próprios e que se destrinçam daqueles que são pedidos em sede do processo principal. Mas ainda ela tem um procedimento mais enxuto, como diriam os colegas no Brasil, mais simplificado, exatamente para permitir que se tramite de forma rápida, em termos de processos e de atos, e que também se tenha uma resposta atempada, exatamente considerando a morosidade que se teria se usasse o expediente regular ou normal da ação. E essa situação se coloca exatamente também na arbitragem. Aliás, sabemos todos que a arbitragem é jurisdição. E é preciso que, de facto, se encontrem também mecanismos que possam permitir que se resolvam e que se atendam questões como estas, que são urgentes e que não podem esperar que seja constituído o tribunal arbitral, que haja todo aquele procedimento de notificação de uma parte à outra, a nomeação do árbitro presidente, a ata de emissão e outros atos que devem ser praticados para o efeito. Por essa razão, o nosso legislador apresenta aqui uma solução para esta questão. E qual é a solução? E que não é só nossa, essa solução existe em quase todas as laves modernas. E a nossa não deixa de ser uma lave moderna. Não só por isso, mas por tudo quanto que a caracteriza, sem prejuízo, como aqui já dissemos também, da necessidade dela ser atualizada, de nela serem tratados alguns temas com uma roupagem mais atual. Mas dizíamos nós que o legislador toma posição. E a posição que toma o legislador vem vertida na Lei da Arbitragem Voluntária, no artigo 22 da Lei da Arbitragem Voluntária. E o artigo 22 da Lei da Arbitragem Voluntária diz exatamente o seguinte, que passamos a ler. Tem como epígrafe medidas provisórias. O número 1. Salvo convenção das partes em contrário, o Tribunal Arbitral pode, a pedido de qualquer das partes, ordenar a tomada de medidas provisórias relacionadas com o objeto do litígio, nomeadamente a prestação de garantias que considere necessárias. Número 2. O disposto no número anterior não impede que as partes requeram ao Tribunal Judicial competente, nos termos das normas do processo civil aplicável, os procedimentos nelas previstos que julguem adequados para prevenir ou, acautelar a lesão dos direitos. O que é que, grosso modo, esse artigo nos quer dizer? Primeiro, que as questões que têm a ver com a arbitragem devem ser resolvidas na arbitragem. Primeiro, aqui a questão da competência-competência do artigo 31, que aqui também já referimos. Porém, não obstante haver esta convenção de arbitragem, a lei não impede, muito pelo contrário, permite, por essa razão, que as partes, querendo, possam recorrer ao Tribunal Judicial para este efeito. Ou seja, possam ir ao Tribunal Judicial e requerer no Tribunal Judicial que este se pronuncie preventivamente ou provisoriamente, queria dizer, relativamente àquela matéria ou àquela temática ou àquela preocupação que as partes apresentam. Isso está claro e é possível fazê-lo nos termos da própria lei da arbitragem voluntária. Mas, no entanto, não obstante isso, é importante nós analisarmos o seguinte. Sem dúvidas,
é uma forma de interação, de complementariedade que têm os tribunais judiciais face aos tribunais arbitrais. Ou seja, o Tribunal Judicial apoia, colabora, empresta o seu labor no sentido de viabilizar que as arbitragens tenham de facto o fim a que se pretendem, ou seja, que as partes possam adequada, atempada e eficientemente ver resolvidas as questões que suscitam em sede da arbitragem, podendo acautelar, por via da providência, aquelas matérias que entendem ser necessárias fazê-lo, ainda que seja fora da arbitragem, por via do Tribunal Judicial. Mas essa questão nos suscita depois uma série de outros problemas que têm que ver com a celeridade com que os tribunais judiciais respondem às providências cautelares, por um lado. Por outro lado, é apanágio da arbitragem, alguma reserva, não digo sigilo como tal, mas alguma reserva, porque até os procedimentos de arbitragem, o conhecimento da existência da arbitragem, em alguns casos, e como é o caso, por exemplo, em que há publicidade por existirem entidades públicas a intervir, possam de facto ou devem essas informações serem veiculadas com reserva de um ou outro pormenor, mas podem ser sim senhora veiculadas. Então se coloca aqui a questão de saber se esses problemas, essas vicissitudes que decorrem da própria forma como o processo judicial ou o procedimento judicial está estabelecido, não vão perigar de facto a arbitragem. A questão da morosidade, a questão da vulnerabilidade que se pode encontrar eventualmente a nível do processo judicial, das exposições apresentadas pelas partes, dos documentos oferecidos pelas partes, poderem ter um outro caminho, serem descaminhados e poder chegar ao conhecimento do A ou do B, uma informação que se quer mais reservada, ou seja, essas vicissitudes próprias e a nossa realidade é fértil em situações do género, já vimos várias, e escusado aqui apresentar esses exemplos de situações hilariantes, de até propostas de acórdãos que vieram a público antes mesmo de serem levados à plenária, só a título de exemplo, né, para subirmos a fasquia e demonstrar que, de facto, há uma série de vicissitudes que podem, de facto, informar aquilo que são os objetivos ou as finalidades das partes quando escolhem a arbitragem, por seguirem a via judicial para requerer uma providência cautelar. Isso não invalida, não anula, não diminui a necessidade e o caráter positivo eh, do Tribunal Judicial intervir apoiando a arbitragem, de forma alguma. Isso exige de nós, de facto, mais trabalho no sentido de garantir que os tribunais judiciais possam efetivamente oferecer com qualidade o seu trabalho e possam, de facto, ser até preferidos em relação a uma solução outra que se pode encontrar em sede da própria arbitragem ou do procedimento arbitral. Dando aqui um exemplo muito conhecido, que é do Brasil. No Brasil, a prática arbitral tem demonstrado que as partes, normalmente, precisando de uma tutela de urgência, uma tutela de emergência, não recorrem à via arbitral, porque a via arbitral tem sido mais morosa e recorrem sim aos tribunais judiciais. Mas tem uma grande particularidade. Os tribunais judiciais no Brasil são estatisticamente muito rápidos nas respostas aos procedimentos cautelares, muito rápidos. E que têm, por essa razão, as partes evitado, até porque têm custos associados também, e a via judicial é menos onerosa, pelo menos diretamente para as partes, e recorrem, via de regra, ao tribunal judicial. No nosso caso, não se coloca bem assim, porque não temos, pelo menos em termos de experiência, conhecimento de providências cautelares que tenham corrido ou decorrido de forma muito rápida, ou pelo menos dentro do tempo em que as partes têm a expectativa de receber essa resposta. Aliás, até minto, temos uma, mas que por razões infelizes ela foi bastante rápida e tem, de facto, separado o posicionamento de determinadas sensibilidades jurídicas relativamente à qualificação de positiva ou de negativa, à rapidez com que aquela providência cautelar em concreto foi decidida.
Mas, no geral, o procedimento cautelar é, de facto, um mecanismo de interação, de complementariedade, de ajuda, de apoio à arbitragem. Ehm, Ela pode ser usada também na arbitragem, até porque a decisão proferida por um tribunal judicial, ainda que em sede de providência cautelar, aliás, só pode ser em sede de providência cautelar, uma vez existindo uma convenção de arbitragem, não é uma decisão que vincula o tribunal arbitral, ou seja, o tribunal arbitral pode, uma vez constituído, imediatamente derrubar a decisão proferida em sede de providência cautelar, e decidir, se as partes assim quiserem, ainda que de modo cautelar também, num outro sentido, ou voltar a analisar essa mesma questão, se for pedido, for requerida e se justificar uma medida urgente ou uma medida de emergência, dependendo das situações. Um outro ponto, e se calhar o último, sobre essa temática, tem a ver com o facto de, em alguns regulamentos institucionalizados, e aqui em Angola temos o caso do CREL, existirem previstas a arbitragem de emergência. A arbitragem de emergência permite que uma solução, uma decisão seja prolatada, no caso do regulamento do CREL, num prazo de 10 dias. Entendemos ser um prazo curto, mas que possível de ser apreciada e decidida uma medida urgente. Se assim for, a questão que colocamos é, do ponto de vista prático, havendo uma convenção para uma arbitragem de emergência, para a constituição de um tribunal, de um árbitro de emergência, faz sentido haver lugar a uma providência cautelar judicial? Nós entendemos que não. Aliás, tem sido entendimento da doutrina a nível da arbitragem que não. Não porquê? Porque todos os fins pretendidos com a providência cautelar podem ser perfeitamente respondidos a partir do ato de emergência, aliás, e olhando para a nossa prática, a nossa realidade, porque até leva muito menos tempo do que uma providência cautelar. Que utilidade teria uma providência cautelar judicial quando nós temos, nos termos do regulamento convencionado pelas partes, que, havendo necessidade de haver, de se acautelar, de se ter uma resposta, um posicionamento do tribunal ou da arbitragem relativamente a determinada questão urgente, se possa ter essa decisão, essa solução antes da constituição do tribunal arbitral por via do árbitro de emergência. Se isto é possível, claramente o árbitro de emergência consegue responder a essa questão e não fazer sentido o recurso a providências cautelares, de tal sorte que, no mais das vezes, tem sido exatamente isto que nos oferece a prática, ou seja, havendo um ato de emergência, ficam automaticamente afastados a possibilidade de recurso ao Tribunal Judicial para requerer-se uma providência cautelar, até porque, no limite, se uma das partes assim proceder, o que vai acontecer é que a parte contrária, o que vai fazer no dia seguinte ou horas depois, é exatamente requerer que o ato de emergência se pronuncie, uma vez pronunciada o pronunciado do ato de emergência sobre a questão, considerando o favor arbitrando, a competência primária do tribunal arbitral, esse há de responder e há de prevalecer a decisão do árbitro de emergência e não a providência cautelar judicial. E por essa razão perde qualquer utilidade prática e por essa razão não tem sido, ainda que no termo da arbitragem as partes não o digam, não tem sido prática, porque nem faz sentido, do ponto de vista material, se recorrer à via judicial quando de facto o ato de emergência foi criado e foi institucionalizado, foi previsto exatamente para este efeito. É o que tem acontecido na prática. Então, grosso modo, é o que nós trazemos relativamente a essa questão. Chamar a atenção aqui para o artigo 22 da LAV e o artigo 5º do regulamento da arbitragem do CREL, que remete depois para um dos anexos desse regulamento, que é exatamente o regulamento da arbitragem de emergência, que lá vem exatamente estabelecido o prazo de 10 dias para que o árbitro de emergência possa responder, possa não, deva responder relativamente à questão urgente e cautelar que lhe tenha sido submetida. Então,
Meus caros, hoje com um vídeo um bocadinho mais curto, porque a questão também não é muito complexa, aliás, ela é muito concreta, é só sobre as providências cautelares. Espero que venha servir exatamente para o vosso conhecimento e esclarecimento, sendo certo que voltaremos no próximo vídeo para falarmos então de outra forma, de outra conexão entre, outra interação entre o Tribunal Judicial e o Tribunal Arbitral. Ehm, Reiterando aqui o nosso pedido vivo, no sentido de olharem de facto para as arbitragens da melhor maneira possível, eh, procurarem conhecer destas matérias por via também da doutrina existente em Angola e muitos autores que têm estado a escrever a respeito, os mais tradicionais e alguns mais novos, inclusive com trabalhos de licenciatura, de pós-graduação e de fim de curso eh, bons, e que de facto acho que vale a pena fazer uma pesquisa dela a respeito. Nas livrarias e nas bibliotecas já se encontram alguns livros também sobre esse tema, de autores angolanos e não só. Recomendo vivamente que procurem nas bibliotecas das faculdades que nós temos aqui, mormente as faculdades de Direito, mas que também aqui na plataforma que é o YouTube podem encontrar bastantes lições dada por vários professores especialistas tarimbados sobre essa matéria. Não é o nosso caso, nós estamos ainda a fazer o caminho, mas temos aqui vários especialistas tarimbados e nomes respeitados internacionalmente e que de facto podem servir e muito. O olhar para o que temos fora não nos pode inibir de olhar para o que temos dentro. Então é importante que, de facto, potencializemos e aumentemos de facto a visibilidade das ferramentas que nós temos. Somos os primeiros nesse formato, os únicos até agora, mas queremos acreditar que hão de vir outros com a mesma força, com a mesma qualidade e poderão emprestar o seu saber e dar a oportunidade de vocês também poderem interagir com esses canais e com essas iniciativas no âmbito formativo ou de divulgação dos métodos adequados de resolução de conflitos. Bem-aja a todos, muito obrigado pela vossa atenção e voltamos tão breve quanto possível para a próxima aula, sendo certo que nós estamos à distância de um clique. Estamos aqui no canal e podemos ser vistos todos os dias, a hora que vocês quiserem e bem entenderem. Muitíssimo obrigado e nos ficamos por aqui.